Que bênção, senhoras e senhores, começando mais um LagoCast, você viu na abertura aí, então prepara papel e caneta na mão, bloco de anotações, uma aba nova aí no seu computador, vamos anotar, vamos aprender muita coisa aqui para a sua edificação e para a sua criatividade. Mas antes da gente começar, eu queria só lembrar uma coisa, temos um novo projeto em andamento, nasceu agora, no momento desse vídeo já tem 2 vídeos novos, que é o Geek Kingdom, que é um projeto que eu estou fazendo com o pastor Richard, falando geek e Kingdom, falando de cultura pop e também de coisas do reino de Deus. Já falamos da série Adolescência, já falamos também do filme do Minecraft e vamos ter vários outros vídeos que vão edificar sua fé de forma leve e extremamente evangelística. O link está na descrição desse vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreva lá. Agora sim, vamos com ele. Quito, obrigado. Seja bem-vindo ao LagoCast. Muito feliz de estar aqui. Brasília era um... Quito, apertando a sua mão pela primeira vez nessa gravação. É isso aí, cara. Que naturalidade é uma coisa que faz parte da criação de conteúdo. Glória a Deus. Então tá, vamos lá. A gente recebeu você aqui em Brasília, muito feliz. Pastor Richard, que nos conectou, falou, olha, o Quito é um cara muito inteligente, muito criativo, traz ele, vamos conversar. E realmente a gente tem aprendido muito com você, já fizemos algumas reuniões e tivemos uma mentoria lá na Lagoinha Gama, que você deu um dia inteiro de aula, tirou dúvida, e a moçada muito sedenta em aprender, né? Foi muito legal. A gente teve sexta-feira com os empresários, a gente fez um evento do CRI à noite. Foi muito especial para mim, a gente teve vários testemunhos, depois um feedback muito positivo. E sábado, o dia inteiro, galera das igrejas de todo o Distrito Federal que estavam lá. Foi muito divertido, foi instigante, Deus estava presente, foi muito legal. Eu quero tirar algumas dúvidas sobre criatividade, igreja criativa e tal, mas antes eu queria saber um pouquinho de você. Você nasceu na fé ou teve um encontro com Deus na sua infância, juventude, ou já adulto? Não, eu fui para a igreja já velho, eu cheguei na Lagoinha, eu estava com 18 para 19 anos de idade. Foi um momento muito complexo da minha vida, eu estava passando por uma crise de identidade muito grande, uma crise familiar muito grande. E aí, a primeira pessoa que eu conheci na Igreja Batista da Lagoinha foi o pastor Márcio, e logo depois dele foi o Richard. E ele me acompanhou durante todo esse tempo, se tornou um grande amigo. E Deus, ele transformou a minha história. Eu ainda não trabalhava necessariamente com publicidade, eu trabalhava com tecnologia, eu trabalhava para a Telefônica. Depois eu fui para fotografia, fiz fotografia, depois publicidade e propaganda e depois o meu MBA em desenvolvimento de marca. E essa trajetória que você teve na comunicação teve a ver com o seu voluntariado na igreja? A igreja impactou em alguma coisa? Com certeza. A igreja impactou em tudo. A minha vida na comunicação, ela começou na igreja. Que legal. Eu comecei na fotografia, aprendendo. A descoberta do meu chamado aconteceu numa conferência do Clamor, lá onde eu estava fazendo umas fotos e eu fiz uma foto da igreja cheia. Inclusive, vou te mandar essa foto, você vai colocar na edição para a galera ver. Uma foto linda. A do Clamor é a do Ricardo Robortella? Do Robortella. Que legal. Sim, e eu era fotógrafo voluntário. E aí eu tava lá na terceira galeria, um amigo meu segurou aqui na minha calça, eu me inclinei pra frente. Igreja alta, né? E aí eu fiz uma foto que tinha a bandeira do Brasil cobrindo toda a igreja. E naquela hora o Espírito Santo falou no meu coração que era aquilo que ele tinha pra minha vida. Eu caí no chão de joelhos chorando, foi um momento épico para mim. Você teve uma confirmação do seu chamado enquanto servia? Sim. Que legal. Enquanto eu fotografava. Que bacana. E aí, depois disso, eu fui servir em outros ministérios da igreja. Sim. Eu servi tinha um culto à noite que era para universitários, que era com o Ryan Adams, que chamava Culto Encontros, que ele era de madrugada. E aí a gente começou a fazer cobertura ao vivo dele. Foram as primeiras transmissões ao vivo da Lagoinha, fora da nave principal. Sim. Então, a gente começou a fazer transmissão de culto do Olhar ao Altar, que era o Ministério de Namorados da igreja. Aí tinha conferência do Olhar ao Altar, que a gente viajava. E aí a gente montou a nossa primeira equipe de comunicação. A gente fazia conteúdo em real time, cara. Há 17 anos atrás, 18 anos atrás. Era muito divertido. E depois disso, eu comecei a servir de forma mais efetiva. Fui para o seminário, fui fazer carisma. Depois fui servir como representante de comunicação da regional, que cuidava das igrejas de São Paulo e do sul de Minas Gerais. E ali a gente começou. O primeiro Creative Conference foi na Fábrica de Artes, treinando as igrejas ali da região metropolitana. E depois a gente foi abrindo espaço e foi treinando gente. Hoje a gente já treinou pessoas
muitos lugares do país e do mundo. A gente foi dar treinamento em Paris, em Portugal, a gente deu treinamento online para a Austrália, para a Inglaterra, para todas as igrejas. E hoje a agência ela não atende só Lagoinha, a gente atende outros ministérios também e empresas do meio secular no mundo todo. Porque assim, por mais que pareça que a gente esteja puxando sardinha, né, falando da Lagoinha, mas realmente Lagoinha é uma referência assim mundial, né, para a parte de comunicação, de criatividade. A gente hoje nós somos, eu acho, quase 600 e tantas igrejas, quase 700, e tem um padrão de qualidade, tem uma estrutura de comunicação. E isso tem que ter um pensamento, né, para poder fazer e respeitar também as regionalidades, as culturas locais, mas sempre nessa pegada de ser uma igreja que você olha e fala, cara, é Lagoinha. Como é que se dá um processo de criação em massa, assim? Porque é um desafio, né? É um desafio, mas é uma grande alegria. Quando você trabalha com criatividade, um dos principais fatores de alguém que tem uma veia criativa pungente é ela conseguir enxergar a vida através da ótica do outro. É quando você abre mão dos seus gostos pessoais e começa a entender culturas, grupos, comportamentos, e você começa a se apaixonar por eles de uma forma muito especial. Mesmo que você não goste de cinema antigo, você começa a encontrar graça, sentido, motivações, e aquilo torna você mais curioso, mesmo que você não goste de quadrinhos, mas você, quando olha e se depara, você entende um conceito daquilo e por que ele foi criado, mesmo que você não goste de um estilo musical, de um estilo de vídeo. Então, o criativo, ele tem esse dom. Eu creio que seja um dom de identificar nos gostos alheios, mesmo que eles não se tornem pessoais, coisas que são interessantes para serem liquidificadas, né? Experimentadas. Criar a âmbito global é um desafio, porque existem características sociais, antropológicas, políticas e históricas em todos os lugares do mundo. Sim. É claro que nem sempre o que funciona em um local funciona para outro. Nem sempre o que funciona para uma cultura funciona para outra. Só que aqui a gente não está falando de campanha de publicidade para vender geladeira nem carro. A gente está falando de Cristo. E quando a gente fala de Cristo, eu costumo dizer que ele cabe em todo lugar, em qualquer assunto, para qualquer povo. E isso é inquestionável. E aí a gente se depara, de vez em quando, com a questão da religiosidade. Porque, às vezes, eu acho que talvez seja o maior desafio da criatividade é a religiosidade. Não digo a espiritualidade, eu digo a religiosidade. Durante séculos, a igreja católica romana, ela foi detentora da cultura. Então, o primeiro livro com Gutenberg impresso foi a Bíblia. Os grandes pintores, eu gosto de brincar, as Tartaruga Ninja, né? O Leonardo, Rafael, Donatello, pintores da igreja. Então, a igreja sempre esteve à frente dos estudos, da medicina. Em algum momento histórico, a igreja começou a falar, é do diabo, é do diabo, é do diabo. E aí eu acho que um pouco da criatividade também se mundanizou. E, às vezes, a gente quer fazer alguma coisa mais criativa, e alguns ambientes meio que bloqueiam isso, falam, poxa, isso não combina com a igreja. A igreja vai fazer isso, esse tipo de grafia, essa fonte, essa cor, esse estilo, porque a igreja fica uma coisa mais angelical, enfim. Como é que lida com esse desafio de ser criativo também, mas, ao mesmo tempo, superar as barreiras da religiosidade? Eu costumo dizer, nos meus treinamentos, que a religiosidade, ela mata. Ela mata. Ela mata uma ideia antes mesmo dela acontecer. Muitas ideias do nosso meio não aconteceram não pela falta de criatividade dos nossos, mas pelo medo dos nossos de não parecerem cristãos o suficiente. Mas quando eu me deparo com esse tipo de pensamento por parte de alguma liderança, por parte de algumas pessoas dentro da igreja, eu sempre trago à realidade os evangelhos e de como Jesus se comportava para comunicar o evangelho. O primeiro ponto é, Jesus, ele não precisava dos 12. Ele não precisava. Como Deus, ele poderia ter vindo à Terra e ter feito o que era necessário para que a mensagem dele fosse conhecida. Mas ele quis os 12 para deixar para nós o primeiro ponto, que é que nós não conseguimos fazer nada sozinhos. E que a gente precisa de pontos de vista diferentes, sim, de pessoas muito plurais, para a gente poder atingir o máximo de pessoas possíveis. O segundo é
que quando você olha para Jesus falando sobre o reino de Deus, ele faz analogias muito simples. Ele fala sobre pau, sobre pedra, sobre peixe, sobre rio. Ele fala sobre vida. Deus, ele se fez acessível. Ele veio para a terra, se fez homem e se tornou acessível aos homens, para que os homens tivessem acesso à mensagem da cruz. E hoje, a nossa religiosidade afasta as pessoas que estão da parede da igreja para fora e não deixa que elas tenham acesso a esse evangelho por causa dessa religiosidade. A quebra disso só vai acontecer a partir do momento que a gente entender que comunicação de igreja não é feita para a igreja. A grande verdade é que no nosso meio existem várias pessoas que servem no departamento de comunicação muito mais empenhadas ou em serem admiradas pela sua própria vaidade, pelo seu próprio talento. Nossa, como você é um designer maravilhoso, como você é um editor maravilhoso, né? Como você é um roteirista espetacular, como você dirige bem, como olha aquele cara do som, né? Ele mexe no som de um jeito que ninguém... Ele podia estar gravando um DVD. Como fotografa. Olha a visão fotográfica desse cara. Então, muita gente não faz pelo motivo certo, faz pela vaidade. E quando é pela vaidade, o alvo dele não são pessoas, o alvo dele é ele mesmo. Sim. Ou ele faz para agradar ele mesmo, ou ele faz para agradar lideranças, para que ele caia nas boas graças de quem está acima dele. Porque quando você realmente faz comunicação para o reino, o que menos importa dentro daquilo que você cria é a religiosidade, mas sim a forma com que você abre o fruto da sua criatividade para se tornar acessível a quem ainda não conhece o evangelho. Esse é o grande segredo de criar para o reino. É levar o reino de forma acessível. A palavra, ela fala que a palavra, ela entra na vida do ser humano pelo ouvir. Mas como você faz alguém ouvir algo se os ouvidos e os olhos dele estão voltados para outro lugar? Quer dizer, eu sempre faço essa analogia. É um líder de jovens que não entende nada sobre o universo do jovem. Você coloca alguém para liderar jovem, mas ele não sabe o videogame mais jogado, a série da Netflix mais assistida, como é que a pornografia tem entrado no dia a dia do jovem e do adolescente. Mas você quer ser líder de jovens com um monte de religiosidade. Sem saber nada. Você quer liderar mulheres, mas você não quer saber dos problemas da mulher no dia a dia, no casamento, na área da saúde, na segregação, no mercado de trabalho. Você quer liderar a mulher com religiosidade. Sim, a palavra traz vida, mas você tem que tornar a palavra acessível, né? Como é que você fala de Bíblia de forma direta para quem não sabe quem foi em Deuteronômio? É difícil. Tá ligado? A gente precisa quebrar essa barreira dentro das nossas lideranças para a gente entender que a gente não sabe o que acontece no mundo na grande maioria das vezes. O religioso, ele não sabe, ele vive dentro de uma bolha onde a vida dele é versículo, julgamento da vida alheia e mandar todo mundo para o inferno se eles não seguirem os parâmetros que ele acha que devem ser seguidos. E fazer comunicação para o reino não é isso. É eu saber o que acontece no cinema, é eu saber o que acontece na política, é eu saber o que acontece no futebol, na música, para consumir. Não. Como é que você combate o inimigo? Sabendo as armas que ele usa. Você não vai se defender de fogo usando madeira. Ela vai queimar e você vai morrer. Então você tem que saber as armas que o inimigo tem usado e ter conhecimento sobre elas para contra-atacar. Eu acho que a criatividade ela precisa também ser de uma contracultura. A contracultura do inferno. É eu saber o que ele está fazendo, não copiar. Eu não estou falando da gente trazer o mundanismo para dentro da igreja, mas saber exatamente o que ele está fazendo e, através da criatividade, desenvolver estratégias para contrapor. Como a gente estava falando mais cedo, o nosso problema não é ter histórias para contar. Nós temos histórias maravilhosas em todos os lugares da igreja. Verdade. Você sai aqui, é aquele rapaz que está operando o áudio, é a minha esposa, é você, sou eu. Nós temos histórias de transformação através do evangelho. Mas hoje, como o mundo está,
com a quantidade de conteúdo que a gente tem no YouTube, na Twitch, no X, no Instagram, no Facebook, só sentar na frente de um microfone com uma câmera ligada não é o suficiente. Eu preciso de uma dinâmica visual, de uma dinâmica humorística ou dramática. Eu preciso de efeitos sonoros. Eu preciso de introduções interessantes que prendam o espectador, para que ele fique lá seus 10 segundos, 9 segundos, para que a mensagem que está sendo transmitida seja ouvida. E aí, depois de ouvida, o Espírito Santo faz a parte dele. Eu já fiz a minha. Sim. Não sou eu que causo transformação. Eu sou só o cara que tenta abrir. Eu costumo dizer que nós somos o João Batista dessa geração. Os comunicadores, eles são os Joões Batistas dessa geração. É o cara que ele vai, é o cara que abre. Você não consegue entrar dentro de uma empresa, beleza, o criador de conteúdo consegue. Se você me der a liberdade, eu quero contar uma história muito rápida. Vai lá, manda bala. Ontem, eu não sei se você estava na hora do treinamento que eu contei essa história, mas a gente, lá no ABC Paulista, a gente conseguiu trazer empresas para a vida da igreja que ninguém nunca pensou. Mas a intenção não era trazer a empresa, era abrir as portas da igreja para que a porta das empresas para que a mensagem da igreja chegasse. Quando você traz uma empresa para fazer parte de um evento, para apoiar uma gravação, por exemplo, eu gravei um DVD numa igreja com o apoio de um médico que tinha um hospital. Esse médico se aproximou do evangelho. A vida dele foi transformada através das... Ele veio com a intenção de tornar a marca da clínica dele conhecida. Ele veio com essa intenção, mas Deus tinha outra intenção para ele. Ele tinha a intenção de transformar a vida dele, da esposa dele, dos funcionários dele, e isso aconteceu porque eu trouxe a vida da empresa dele para perto da igreja. Isso só a comunicação faz. As pessoas confundem muito fazer comunicação com desenhar alguma coisa para pôr no Instagram, gravar um videozinho e editar no CapCut, gravar um podcast. Comunicação vai além disso. A comunicação é a ação de pessoas ligadas ao reino sendo comunicadas, da parede para fora. É isso. A gente tem hoje as redes sociais, que são talvez o grande canhão para a gente poder furar essa bolha, né? Antigamente era panfleto, santinho e tal, ou ter que ter muito dinheiro para você botar uma propaganda no rádio, na televisão. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que a rede social hoje, ela fica assim, as pessoas têm medo de inovar por causa de um possível cancelamento ou crítica, só que depois que alguém inova, todo mundo inova a repetição da inovação. Não é uma crítica, é só uma observação. Você entra em muitas igrejas hoje e o feed é muito igual. É muito igual. Por conta disso que você está falando. É uma questão de, assim, as pessoas não sabem meio que o que fazer para furar essa bolha. Aí vê alguma igreja que às vezes está dando certo e copiam. Então, a igreja não tem uma identidade para alcançar o cara lá fora. Por que um não cristão seguiria uma igreja no Instagram? Ou não precisa nem seguir, mas se dedicaria algum tempo para ouvir um corte de uma pregação, ou ver um conteúdo, né? Porque a gente tá muito engessado, né? A gente teve um exemplo aqui na igreja que foi muito interessante. O Datena deu uma cadeirada no Marçal. E aí era o hype. Aí o que a gente fez? A nossa comunicação foi... A gente gravou um rapaz levando uma cadeirada. Aí, na hora que ele levava a cadeirada, ele pegava a cadeira, botava no chão e falava, essa cadeira é sua para o culto de hoje à noite, a gente está te esperando, legal. E não sei o quê. A gente bateu 500 mil views. Mas por quê? Porque a gente pegou o que o mundo estava conversando, o que estava na onda. Aí ficou, cara, a gente vai fazer um meme do Marçal com o Datena no feed da igreja. Eu falei, faz. Porque vai dar certo. E, assim, a gente imaginou que ia dar 10, 15 mil. Assim, não, foi 100, 200, 300, 400, 500. E, assim, o nível de compartilhamentos foi absurdo. Porque eu imaginei que as outras igrejas que estavam vendo falaram, cara, a gente tem que fazer, vamos brincar com isso também e tal. Porque essa coragem de falar, cara, vamos ser criativos. Aí, desses 500 mil, se 400 forem cristãos, a gente está falando que 100 mil não são. Sim. E viram. Então, quantos desses vieram na igreja? Não sei, mas que a gente está batizando um montão de gente para a glória de Jesus, a coisa está acontecendo. É só por isso? Não, tem 1 milhão de coisas, muita oração, intercessão. Mas essa coragem, porque a gente às vezes é cancelado também. Né? A galera critica. E eu te digo até da parte de dentro da igreja. Pessoas que às vezes não têm a cabeça tão aberta para essa criatividade, porque
Eu não sei se as pessoas concordam com isso, de que a nossa comunicação é para fora, né? Não, tem que comunicar para os nossos irmãos. Vai ter culto das mulheres, encontro dos homens, culto dos jovens. Que chatice, né? É a parte ordinária da comunicação. Exatamente. Agora, o que faz um cara que está com um casamento ruim e que está pensando em trair a mulher, ou está pensando em se divorciar, ou até se matar, ele parar num conteúdo nosso e falar, deixa eu assistir isso aqui, e sentir tocado para falar, cara, eu acho que eu posso ir lá, ver o que dá. Já tentei de tudo, vou lá. E nessa aqui tem um encontro com Jesus, né? Mas é uma coragem que é um desafio que a gente vive todos os dias dentro da igreja. Sim, é complicado. O medo da gente errar, principalmente falando de algo tão santo quanto a igreja, Sim. é muito grande. Mas ele não pode nos limitar, porque Deus é um Deus de criatividade. Se ele deu a ideia, porque isso também tem muito a ver com oração, Sim. tem a ver com consagração, tem a ver com conexão. O hype pelo hype, eu não vejo como benéfico para a vida da igreja. Eu vou seguir o flow. Saiu um filme, agora eu vou falar do filme. Não, não é necessariamente isso. Mas quando há uma conexão com o céu e ela se junta a um apelo público sobre um tom de voz, aí o negócio muda de figura. Então, primeiro, a gente acompanhar o que está acontecendo no mundo é a obrigação base de um bom criador de conteúdo. É saber o que está acontecendo no planeta. Beleza. Ter uma curadoria para decidir quais são os tons que a gente vai utilizar para a criação de conteúdo é essencial, porque a molecada nova costuma meter os pés pelas mãos. Então, a galera mais velha segura um pouco a onda. Beleza, eu passei por esses 2 crivos. Cara, vamos meter a mão. Vamos fazer acontecer. Vamos colocar em obra. Eu já gravei programa de TV com uma câmera de R$500. Sabe? A gente... Não é a limitação técnica. Eu acho que é mais a limitação do posicionamento. Quando eu olho para a vida de Davi, você olha que ele era um menino, no meio do caminho ele tinha um leão, ele teve um urso, ele teve Saul. Para tudo acontecer na vida dele, ele tinha que se colocar no lugar lá para ele ser usado. Porque se ele não estivesse nos lugares certos, nada aconteceria. A gente precisa colocar a nossa galera para treinar criatividade. Mesmo que as ideias não aconteçam. Vamos fazer processo de validação. Deixa os meninos gravar, deixa eles escrever, deixa eles... Mesmo que não vá para o ar, e vamos pegar a pastorada e vamos fazer uma experimentação com uma galera do cinema, colocar lá 10 pessoas, assiste, vamos ver o que elas acham. Mas vamos fazer laboratórios antes de matar as ideias, antes que elas aconteçam. Vamos ter formas inteligentes de deixar... Cara, eu sou uma mula cansada. Eu tenho 41 anos. Eu estou treinando pessoas que trabalham comigo para cuidar da minha agência, para logo eu não ter que trabalhar. Eu quero isso para a minha vida. Esses meninos de 16, 17, 18, 19 anos, eles são as nossas flechas. Eles entendem de comunicação digital muito mais do que eu e você. Eles já nasceram nesse mundo, eles né? podem não ter os termos, eles podem não ter as palavras, eles podem não ter os cursos e os diplomas que nós temos. Mas, queridos, eles têm uma criatividade que é infinitamente maior do que eu e você. Infinitamente maior. E se a gente não colocar essa galera para ser experimentada dentro do departamento de comunicação, a gente vai matar as ideias que eles têm antes delas acontecerem. Isso é terrível. É isso. Fiquei reflexivo agora. Não, isso é bonito que você está falando, mas é verdade, porque a igreja ela é um celeiro, é um berço de treinamento em tudo. Eu fui para o jornalismo por causa da igreja. Eu era de uma igreja, isso 25 anos atrás, eu era de uma igreja muito simples, que não tinha recurso, que não tinha uma agência e tal. E eu comecei a tentar descobrir algumas coisas. Aí fui descobrindo um CorelDRAW da vida, um Photoshop, ainda um não sei o quê, uns programas mais assim. E aí eu comecei a fazer os cards, os banners, e não era nem para divulgar na internet, porque quase não tinha. Aí começamos a ter um site, eu criei um site. E aí eu comecei a ver que aquilo era legal, eu falei, cara, eu vou fazer jornalismo. Eu fui para o jornalismo porque eu queria comunicar Jesus.
Eu ficava, pô, a Globo não mostra um milagre, as grandes televisões e tal. Eu nem sonhava que a gente ia ter internet. A gente tinha internet de escada ali. Não pensava que tem um canal na internet, redes assim, pra gente se explorar e poder anunciar. Mas o meu serviço na igreja, o meu voluntariado na igreja definiu minha carreira, minha profissão, quem eu sou hoje. E hoje a gente tem na nossa equipe de comunicação aqui da igreja voluntários novos que estavam servindo, que eu olhei assim e falei, cara, dá para contratar. E a gente chamou. E hoje trabalha na igreja. Que legal. Então, assim, a gente vê esse crescimento. Mas em algumas reuniões, quando a moçada mais nova vai falar umas paradas, o meu coração aperta. Fala, meu Deus, cara, isso é difícil de fazer. Porque a gente fica com essa de, e se rolar um cancelamento? E se o pastor, né, o nosso regional pastor não gostar? E se não sei o quê? É o Arif, é o tempo todo. E se. E aí a gente acaba, né? Tem umas que falam, testa, vai. E é impressionante. As nossas maiores audiências hoje são do Rocket. O que a galera, eles são maravilhosos. Os que os adolescentes fazem, você fala, meu irmão, isso não tem a menor condição de dar certo. Aí vai. Fizeram semana passada que já passou dos 200 mil views. Que era... Fala o nome de qualquer coisa e estoura o balão. O que tem na igreja com a letra não sei das quantas? Letra O, oração. Aí falou, letra G, a menina, Jesus. Maravilhoso. Aí depois a gente perguntou, pode usar? Ela, pode. Aí, cara, mas assim, viralizou de um tanto. Você fala, mas como? Porque eles sabem. Não tem diploma, cara, que resolva o negócio. Não tem. É aí que tá. A gente fica trabalhando com pesquisa, a gente faz análise de dados, a gente faz curso de formação, a gente faz aperfeiçoamento, a gente vai lá pra Meta, a gente faz curso do Google, mas nada disso substitui uma galera que tá no digital 24 horas por dia, querido. A gente paga conta, a gente tem funcionário, a gente viaja, você é pastor, tem que discipular, tem que cuidar de gente. A gente lê a Bíblia, a gente tem casamento para cuidar, a gente tem uma vida de adulto que é chata e que às vezes cega a gente para a área da criatividade. Tira toda a criatividade. Exato. Essa molecada, cara, é espetacular. Eu, por mim, departamento criativo de igreja só tinha adolescente. Eu sou apaixonado por eles. De verdade, eu acho que a gente está perdendo muito tempo tentando colocar mula cansada para soluções que são muito evoluídas para a gente. Eles têm o cerne. Quando você olha... Porque olha a nossa visão. A gente vê uma coisa dessa, a primeira coisa que a nossa velhice grita aqui dentro é nossa, que bobagem. Nossa, que bobice. Nossa, que besteira. Joga no Instagram 100 mil visualizações. E aí a gente fica com cara de trouxa. Por quê? Porque não era a razão, não era a lógica que a gente estava usando. A gente estava deixando a nossa velhice nos cegar para algo que realmente era eficaz. Então... É porque por trás de uma brincadeira dessa do adolescente, o que vai encontrar lá do outro lado? Um adolescente, igual naquela série da Netflix, né? Um adolescente que pode estar para cometer uma barbaridade. Aí ele vê desse, pô, esses caras são alegres, esses meninos são felizes. São de onde? São da igreja. Pô, acho que eu vou na igreja. O pai que está lá passando, aí vê, esses meninos aqui não falam palavrão, estão tudo na bênção. Tudo... Pô, eu quero meu filho andando com eles. É claro, não é um lugar perfeito, tem uns adolescentes aqui que só a graça de Jesus que a gente cuida. Mas assim... promove um bem-estar tão incrível, sem falar assim, seja crente, vire crente. Não é isso, cara, olha que família linda. Vem pra cá, faça parte. E tem uma outra área, e eu queria falar dela com você, que é o outro lado desse processo criativo. E eu vou falar bem rapidinho, porque ele é muito importante. A gente estava conversando ontem sobre essa dinâmica visual do feed e dos processos que a grande maioria das igrejas tem. Arte de culto, foto. A arte divulgando culto, foto. Acampamento. Um cortezinho de pregação. Um corte de pregação é o nosso limite. E quando o censo vai embora, é tipo devocional de 30 minutos, 5 horas da madrugada. Então, a gente está deixando de usar a vida da igreja para criar conteúdo com vida. A gente está procurando referência em mega churches, em igrejas com tecnologias que ainda são inalcançáveis pela grande maioria das igrejas, em cidades que têm culturas completamente diferentes das nossas, está deixando de usar a vida da igreja para criar conteúdo. Eu sempre digo em igrejas pequenas que eu viajo pelo Brasil. Você conhece uma boa cozinheira? Por que você não cria um quadro lá, terça-feira, na hora do almoço, cozinha do céu? Leva um telefone de celular e deixa uma tia da igreja ensinar uma receita para quem ainda não sabe cozinhar.
Por que você não abre uma sala como essa e deixa um advogado da hora do direito? Vamos dar aconselhamento jurídico online ao vivo. Por que eu não pego o departamento de louvor e crio um programa de rádio web, a memória da sua vida? Manda aí ao vivo a sua história, que a gente vai cantar a música que marcou o seu momento com Jesus e contar a sua história aqui ao vivo. A gente não usa a vida da igreja para criar. A gente tem um monte de gente trabalhando, se dedicando, chegando cedo, saindo tarde, completamente apaixonado por essa obra, e a gente não usa ele, porque não é um fotógrafo, porque não é um apresentador, porque não é um editor. Querido, comunicação não é feita de tecnologia, comunicação efetiva é feita de vida. Tanto é que, se a gente for pensar em equipamento, o Casimiro, o Whindersson Nunes... Não existiriam? Não existiriam, né? Se precisasse de uma Blackmagic, não sei das quantas, ou então de um cenário. Mas ali é a conexão com o outro lado, né? Sim. E a igreja tem isso, porque o que é a igreja, né? É um conjunto de membros interdependentes. Então, a igreja não é um espaço apenas, digamos assim, religioso, mas é um espaço que tem um advogado, que tem a cozinheira, que tem o professor de educação física, que tem o músico, que tem o professor de inglês, né? E isso é membro, que tem a mão, que tem a perna, tem o joelho, tem o ombro, e trazer, a sua sugestão é pegar isso e explorar É lógico, porque assim, você pode prestar atenção na tração, vamos falar de matemática. Você pega um Lagoinha News. Sim. Você solta lá no YouTube da igreja ou nas redes sociais como os avisos da semana. Quem apresenta faz um compartilhamento, a liderança da igreja, beleza. Quando você coloca uma figura do dia a dia aqui dentro, um adolescente, a atração é de pessoas completamente diferentes. Ele manda para a mãe, que manda para a avó, que manda para a tia, que manda para fulano, que manda para os amigos da escola, que manda para isso, que manda para aquilo, que manda para aquilo outro. Aí tu coloca um profissional para dar dicas de qualquer área, psicologia, saúde, direito. Ele também vai colocar aquele conteúdo em lugares que ele geralmente não coloca o conteúdo da igreja. Ele vem, ele curte. Mas quando ele aparece, ele manda no grupo do WhatsApp do condomínio, ele manda em grupos de pessoas do nicho dele, ele manda para a família, ele manda para um, ele manda para outro. O lance é que a gente está tentando criar conteúdo de forma profissional. Mas você vai para as mudanças de algoritmo da Meta, e o próprio Adam Mosseri falou que para 2025 todo o algoritmo vai funcionar para conteúdo pessoal, relacional, emocional. E a gente só consegue ter esse tipo de conteúdo quando a gente usa gente crua, gente viva. Não é texto ensaiado na frente de um teleprompter. Não é, cara. Eu não estou tirando o valor dos profissionais. Eu sou profissional da área de comunicação, eu sei o quanto é caro e o quanto dá trabalho. Só que a gente está falando de igreja. E quando a gente fala de igreja, vida vem antes da técnica. Eu preciso de vida fluindo através das minhas plataformas para poder atrair a atenção das pessoas e fazer isso chegar em algum lugar. Porque da parede para dentro, a gente já tem pastores. Como o pastor daqui, como o Richard, como você, como todos os outros, pessoal da regional do DF, que é maravilhosa. A gente já tem gente para cuidar do povo de dentro. Não, chegou aqui, tá resolvido. Chegou aqui e a nossa missão tá cumprida, irmão. Chegou aqui, a nossa missão acabou. Nossa missão não é aqui para dentro. Nossa missão é lá para fora. Então, quando a gente... Imagine só, se ao invés de 4, 5, dependendo do tamanho da igreja, 50 pessoas do departamento de comunicação fazendo o que a igreja produz, chegando da parede para fora, a gente tiver uma igreja inteira envolvida e distribuindo isso em todas as áreas da sociedade. A nossa igreja vira um movimento digital. Mas não, a gente quer deixar a responsabilidade só para quem tem o conhecimento técnico e perde a oportunidade de aproveitar a vida que a gente tem aqui dentro. Porque a gente acaba se comparando, né? Vê assim, igrejas, não, aquela igreja tem aquele pregador que, além de pastor, ele é um influencer. Nem toda igreja tem o André Fernandes. Então, pronto, o André Fernandes, o André Valadão, né? Esses nomes gigantes que a gente tem aqui dentro, pastor Lucinho e tal. Mas tem a Dona Maria, né? Que pode surpreender, né? Eu tenho um programa, depois eu vou te passar a playlist. Ele passou na Rede Super quase 2 anos. Logo quando me mandaram da Matriz, porque eu era da Matriz, eu fui para São Paulo. E eu fui para lá para ajudar as igrejas a desenvolver a parte de transmissão
porque o governo do estado de São Paulo tinha baixado um decreto na pandemia que igreja nenhuma podia abrir e não podia ter mais de 4 pessoas reunidas lá. Então a gente foi para tentar capacitar a galera que não tinha conhecimento e tal. Lá veio primeiro aquele sentimento de satisfação. Eu sou uma pessoa bem satisfeita. Eu nunca estou satisfeito. E o que é comum realmente me irrita. Eu gosto de coisas esquisitas. Eu peguei e fiz uma proposta para regional. No regional, na época, era o pastor Marco Túlio. Eu quero fazer um programa de TV, que é web. Aí eu liguei para o Elbert na Rede Super. Eu falei, eu vou fazer um programa assim, 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 que vai contar de forma criativa como é que as Lagoinhas estão atuando no estado de São Paulo com as portas fechadas. Como é que a igreja se mantém viva. Nossa, que isso é perigoso, porque o Covid está aí, você vai ficar doente, você não interessa, irmão. Eu sou maluco. Por favor, se você estiver assistindo, não faça isso. Eu sou doido. Tem orçamento? Não tem orçamento. A Rede Super vai passar, olha, você grava 5 episódios, se o piloto for aprovado, a gente coloca no ar. Porque a gente também não quer alimentar as pessoas saindo de casa para ficar doente. Então, a gente teve que fazer um formato com toda a segurança, era máscara, era isso, era aquilo. O programa era para ter 1 mês. Durou 1 ano e meio. Que legal. A gente viajou o estado de São Paulo inteiro, só com voluntário. O motorista do carro era voluntário. O cara que ia lá segurar o captador de áudio era voluntário. Para você ter ideia, não tinha apresentador, porque eu não sou apresentador de programa. O que a gente fazia? A gente chegava em cada cidade e pedia para o pastor da cidade, escolha uma pessoa que fala legal e manda ele para mim que ele vai apresentar o programa. Que bacana. Então, cada cidade do estado de São Paulo teve um apresentador diferente. Isso foi maravilhoso. Eu tive dona de casa, eu tive estudante, eu tive mecânico, eu tive professora de jardim de infância, eu tive todo tipo de gente apresentando um programa para TV, produzido com um drone usado, emprestado, e 2 câmeras T3, que hoje custa R$500. Entende? Então, é isso que é fazer comunicação. E, cara, foi um sucesso. Tanto é que no final do primeiro ano já tinha empresa querendo investir no programa. Que legal. Para fazer ele acontecer. Mas a gente precisa começar de algum jeito, né? É isso. Que bacana. A gente chegou ao nosso final aqui, o Marcos já está avisando ali que nosso episódio é sempre curto por causa disso. Tá? Veio uma pessoa importante que vai contribuir, traz para cá, passa no nosso estúdio. Né? Você estava aqui, eu falei, pastor Richard, amarra e leva ele lá para a gente. E foi bênção. Uma honra. Obrigado. Quem quiser te acompanhar, como é que faz? Tem rede social, Instagram, YouTube? Tem rede social, TikTok? tem a rede social da agência, é Quito Creative, com 2 T's, Quito Creative. Eu tenho um site, quitocreative.com. Muito fácil. E @Quito Criativo em todas as redes sociais, é facinho de encontrar. Pronto. Então é isso. Sigam o Quito e aliás, eles sempre disponibilizam um material muito legal, gratuito para download. Crachá de voluntário, cards para eventos, banners e tal. Sei que às vezes não tem, tá começando ou não tá com uma ideia legal, segue ele lá no Instagram, porque direto sai coisa boa lá, é gratuito. É só clicar e trocar o nome da igreja lá pela sua, o nome do pastor pelo seu e botar. Pronto, tá resolvido. É isso. E muito legal. Bem, se você chegou até aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembre-se de se inscrever no canal. Tem muita gente que assiste a gente que ainda não é inscrito. Você pode ser um deles. Então se inscreve aí e coloca aqui nos comentários qual é o maior desafio criativo que você passa na sua igreja. Vamos trocar uma ideia aqui, que eu tenho certeza que vão ter soluções e respostas aqui. Já vira um ambiente de crescimento. A gente vai ficando por aqui, mas tem muitos outros episódios do LagoCast para você assistir. Beijo no seu coração, forte abraço. Tchau, tchau.